Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a PM, né? O concurso da PM que vai ter em São Paulo. A banca vai ser a Vunesp. E no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões da última prova de português da PM né, Vunesp, certo? E aí vocês vão ver o quanto que não é difícil gabaritar na prova de português da PM, tá bom? Então, me acompanhem até o final do vídeo para vocês verem o quanto que é fácil. Bom, pessoal, então vamos aqui começando a fazer as questões. A primeira questão que eu separei aqui da prova é de vírgula. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que o acréscimo de vírgulas está em conformidade com a norma padrão de emprego deste sinal de pontuação. Então vamos lá, pessoal. Quem já é meu aluno, que acompanha o canal, sabe que eu tenho um macete para questões de vírgula, que é sempre analisar, jamais separa sujeito, verbo e complemento. Sempre analisar o intruso. Só usa a vírgula quando eu tenho um intruso nessa estrutura do sujeito, verbo e complemento. Tá bom? Então, nessa questão, o que nós vamos fazer para matar a questão? Tá vendo? Essa primeira aqui, esses dias em que pressentimos na casa. Então, aqui se eu cortar esse pedaço, eu não tenho intruso, né? Porque aqui fica sem sentido. Na casa, né? Então, aqui eu não tenho uma frase completa, então aqui eu já descarto a alternativa A, tá bom? Então a B, apenas são dias em que de repente sabemos. Aqui também, se eu cortar ela, eu não tenho aquela frase sujeito, verbo e complemento certinho, né? Então aqui eu não tenho um intruso para separar em duas vírgulas, né? Então podemos também descartar a alternativa B. Em que tomar o ônibus é, no entanto, perdê-lo. Opa, aqui se eu descartar, pessoal, eu tenho aqui em que tomar o ônibus é perdê-lo. Então aqui faz sentido. No entanto, apenas está sendo um intruso na estrutura da frase. Em que tomar o ônibus é perdê-lo. Então aqui faz sentido. Então aqui eu já matei a alternativa C de campeão. Tá certo? Então sempre que eu tiver vírgula, eu tenho que analisar se aquele pedaço da vírgula está sendo intruso dentro ali da estrutura da frase. Sujeito, verbo e complemento. Jamais separo um do outro, mas se eu tenho um intruso, tem a vírgula. Tá certo? Então essas outras aqui, a, a vírgula até não seria necessário, né? Chegar a tempo é chegar demasiado tarde, não precisaria usar essa vírgula nessa situação, né? Que a madeira é apenas o que vem logo antes. Só que eu também não precisaria, né? Porque aqui ele tá. Se eu uso a vírgula, aqui eu mato a explicação, né? Então, matamos a primeira questão. E aí vocês vão vendo, pessoal, nas outras questões, o quanto que é fácil língua portuguesa para a VUNESP, apenas precisamos ter atenção. A segunda aqui, considere os trechos. Nos apartamentos exíguos da família nuclear, não há espaço para os avós. Aqui ele tirou de um texto, eu só não peguei as questões de interpretação de texto, tá? Isso aí é muito importante para vocês trabalharem nisso. Eu tenho um vídeo no canal também, se vocês quiserem aí maratonar sobre interpretação de texto, que é muito importante, tá? Então aqui a questão tem, nos apartamentos exíguos da família nuclear, não há espaço para os avós. Sobretudo no Brasil, os idosos enfrentam apoio familiar declinante. No contexto em que foram empregadas, as palavras destacadas têm como sinônimos, respectivamente. Então, aqui a questão, o pessoal está pedindo os dois sinônimos de um para exíguo e um para declinante, certo? Então, aqui eu já consigo matar, pessoal, porque na segunda, declinante, declínio, é de decadente, tá? Então, aqui só pode ser a alternativa E. Tá certo? Exíguo, muita gente vai ficar com dúvida, né, sobre o significado dessa palavra porque nunca viu. Então, aqui uma dica que eu dou muito importante é vocês tentarem achar o significado da segunda, e aqui ele já dá uma dica que ele fala não há espaço, né? Então aqui ele não pode ser algo íntimo, né? Como ele está falando de espaço, só pode ser algo apertado, reduzido ou pequeno.
tá? Mas aqui, ó, como a gente já matou na segunda que é declinante, é decadente, então só pode ser pequeno, né? Exíguo é algo pequeno. Então, em alternativa, letra E de esperança. Vamos para a próxima. Na próxima questão, nós vamos vai falar sobre sentido figurado. Foi empregado em sentido figurado a palavra destacada em. Os países nórdicos, políticas públicas garantem lares dignos para os idosos. Então, lares aqui, pessoal, a palavra, quando você pensa no significado e no contexto dessa frase, ela está no sentido real, né? Políticas públicas garantem lares dignos. Então, lar, aqui, já descartamos a letra A. Então, a gente tem que pensar no significado e no contexto da palavra para ver se ela está no sentido figurado, que é o sentido literal da palavra, não o sentido real, né? Quando os pais envelhecessem, não pudessem mais trabalhar. Então, aqui também, o envelhecer não pode estar no sentido real, né? A palavra. Caríssimos e mal administrados, quando não criminosamente negligenciados, tá? Então, aqui estamos falando de negligência também, é uma palavra aqui que está, como que chama? No seu sentido real. Aqui tem uma travadinha, só esperar ele voltar, que aí a gente continua. Então aqui temos a D, né? Nos últimos tempos rompeu-se o elo colaborativo entre gerações. Então, aqui a D, pessoal, o elo colaborativo, essa palavra aqui está no seu sentido figurado, né? O elo que ali está falando de algo que une, né? Então, matamos aqui a questão, alternativa D de dado. E aqui aí não faria sentido. A ansiedade acerca do nosso futuro, o futuro está no seu sentido real, tá bom? Então vamos agora para a questão 5. Aqui é uma questão, pessoal, de conjunção, né? Considere os trechos do segundo parágrafo. Estar na minha rede, mesmo sem papo, era o modo de afirmar a existência da pessoa em minha vida. Portanto, era ofensivo ser excluído. Se a pessoa for deletada ou bloqueada, simplesmente deixa de existir. É correto afirmar que os termos destacados estabelecem, respectivamente, relações de. Então, aqui temos uma típica questão de conjunção. É muito comum cair em prova e muita gente se confunde. Temos 10 tipos de conjunções. Não é necessário ficar decorando todas, porque a própria palavra é só você analisar as alternativas e as palavras e ver qual que é a ideia que cada uma estabelece. Então, portanto, pessoal, aqui no final ele está dando uma explicação. Então aqui eu já mato uma coisa. O portanto, aqui ele está falando, portanto, era ofensivo ser excluído. Então aqui, se eu for analisar uma conclusão, é uma concessão, é uma condição, então aqui eu mato que ele está concluindo a frase, esse portanto, né? Então eu não preciso decorar que o portanto é uma conjunção conclusiva. Por quê? Porque a própria ideia aqui da oração ele já está mostrando que é uma conclusão, né? Ele está dando toda uma explicação, portanto, era ofensivo ser excluído, certo? Então eu já sei que é a alternativa A ou B. A letra C não pode ser porque concessão é uma coisa que é de permissão. Então, assim, eu faria tal coisa, eu não faria tal coisa, mas resolvi fazer. Então, não pode ser condição. Ele não está estabelecendo uma condição para algo acontecer, né? Então, aqui, pessoal, e nessa última, se a pessoa for deletada ou pior bloqueada, simplesmente deixa de existir. O C é aquele típico caso que eu estou estabelecendo o quê? Uma condição, né? Eu tenho o pessoal de TI que vai lembrar muito, né? Que o C é uma linguagem de condição, né? Então, é, só me resta marcar aqui a alternativa B de bola. Aqui tá bem tranquilo, né, pessoal? Vamos para a próxima.
Então, aqui na próxima questão, considere o trecho. Houve um tempo em que eu me admirava ao dar uma limpa no celular. Por que tanta gente com quem nunca converso, tantos interesses que já não fazem parte do meu dia a dia? As expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, em conformidade com a norma padrão de emprego dos pronomes por. Aí aqui, pessoal, é um típico caso de a Unesp cai muita questão de substituição e aqui é um caso de emprego de pronome, tá? Então vamos analisar todas as alternativas. Então houve um tempo em que, como que eu poderia substituir esse em que? No qual, houve um tempo no qual eu me admirava ao dar uma limpa. Então aqui é muito importante você, nesse tipo de questão, pessoal, analisar duas coisas. Se faz sentido a palavra que eu for substituir e a concordância, né? Que às vezes eu preciso também concordar com o termo a seguir. Então aqui, o no qual faz sentido eu trocar. Então eu posso marcar que a e a E são alternativas do qual eu posso aqui marcar. De que, houve um tempo de que, aqui fica estranho, né, pessoal? Então já não marco a alternativa B, não tem sentido eu colocar esse de que para substituir o em que. O onde, pessoal, houve um tempo onde eu me admirava. Aqui vocês têm que prestar muita atenção que mata muita gente, porque o onde, você só usa o onde quando ele indica lugar realmente, tá? Quando indica tempo, alguma outra coisa, o onde gramaticalmente ele não é aceito. Então, somente se eu estou tendo uma ideia ali de lugar. Aqui eu estou tendo uma ideia de tempo, né? Esse em que aqui está indicando tempo, né? É uma relação de tempo. Então, aqui eu também já excluo a alternativa C e D. Então, aqui com a primeira já sabemos que é ou é a A ou é a E, certo? E aqui, é, pessoal, vai ficar bem simples, ó, porque tanta gente com quem nunca converso, né? Então esse com quem, né, nunca converso, como que ficaria, né? Muita gente com quem, esse quem nunca converso. Então aqui temos duas alternativas, né? O quem com a qual, né? Então aqui só poderia ficar com a qual, tá? Porque aqui, como eu tô quem, eu não sei, aqui é tanta gente com quem nunca conversa. Então aqui eu deixo no, quando eu não tenho certeza que pode ficar no singular. Então é com a qual, porque não faria sentido aqui, né? Porque tanta gente que nunca conversa. Então aqui eu já posso excluir. E aqui só fica a alternativa E, porque a última tantos endereços os quais não fazem parte. Aí que entra aquilo. Faz sentido e preciso ter a concordância. Então a única alternativa que me sobra é a letra E de esperança. Falta só mais três, pessoal, para a gente acabar. Aqui é uma questão também bem tranquila, ó. Em ajeitem a coluna, aí tem um verbo destacado, né? A palavra destacada está conjugada no mesmo modo verbal, que é aquela destacada em. Então é muito importante a gente entender aqui, pessoal, quando fala em modo verbal, o seguinte: aqui o verbo é o típico caso que ele está no imperativo, tá? Imperativo afirmativo. Então aqui temos as conjunções verbais, o verbo pode estar no infinitivo, sendo ele pessoal ou impessoal, podendo ele estar no gerúndio ou no particípio, né? O gerúndio é o famoso estou fazendo algo, o particípio eu havia participado, né? Quando o verbo termina em ado, o gerúndio em endo. Temos o infinitivo, que é o verbo normal, podendo ele ser conjugado ou em alguma pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Ou o verbo impessoal quando ele está no infinitivo, sem nenhuma pessoa ali, né? E aqui é o típico caso de imperativo, né? Quando eu estou dando uma ordem direta. Então aqui, pessoal, quando esse tipo de questão, eu preciso apenas analisar os trecho aqui que está nas palavras destacadas, justamente qual está me dando uma ordem, né? Assim como o ajeitem.
Então aqui é preciso que as crianças aprendam. Então esse aprendam não está dando uma ordem, já descarto. Reconhecem-se as brincadeiras que são importantes para o desenvolvimento. Aqui também não está dando uma ordem. Para que se divertissem. Então aqui também não está dando uma ordem, né? Então no verbo não está o imperativo. As crianças ainda estão aprendendo, então sejam pacientes com elas, por favor. Aqui ele já está dando uma ordem, né? Sejam pacientes, né? Então aqui o contexto da frase, o verbo está no imperativo. Então aqui já marcamos a letra D, né? Nunca se sabe se as crianças conseguem. Então aqui ele não está me dando uma ordem, né? Tá certo? Então aqui é, é bem tranquilo, é uma questão que apenas precisamos analisar, né, o modo verbal e colocar o mesmo, né? No caso aqui temos o caso do verbo imperativo. E aí vamos para mais uma, já chegamos aqui na penúltima questão, passou rápido, pessoal. Viram como é fácil esse tipo de questão na PM? Então, pra você que quer ir virar policial militar, né? Bem tranquilo as questões de português no modo geral. Aí quando vocês passarem na prova é só lembrar aqui do professor, lembrar do churrasco, né? Chamar para o churrasco o professor. Então aqui temos mais uma. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância. Então aqui temos um típico caso, pessoal, de concordância verbal, tá? Então vamos lendo as frases para a gente fazer a concordância. Eu tenho dois vídeos aqui no canal de concordância verbal, se vocês quiserem acompanhar depois. É bem interessante porque aqui eu dou três macetes, né, para quando é questão de concordância verbal, que quem já assistiu o vídeo já vai conseguir matar essa questão. Se você quiser dar o pausa, ler e tentar resolver, né, e quem já assistiu o vídeo já vai matar de cara, né? Então aqui, ó, a primeira eu tenho, durante a nossa infância era comum brincadeiras. Então aqui, pessoal, o verbo, né, é, é o era, né? Então esse aqui durante a nossa infância era comum que era comum brincadeiras, né? Então brincadeiras está no plural, aqui deveria estar no plural também, certo? Então aqui eu já marquei o meu erro, né? O verbo não está concordando, né, com o sujeito, né? Então eu preciso identificar quem praticou a ação, que nem sempre vem antes do verbo, né? Então aqui o que era comum? Brincadeiras. Então durante a nossa infância eram comum brincadeiras, né? Certo? Que se respeitavam que as regras do jogo. Então aqui também deveria, né, ser rolar uma concordância. Na B, haviam muitas crianças que brincavam no parque junto à professora que acompanhava, certo? Então aqui, pessoal, no verbo haver, eu tenho um caso aqui. O verbo haver, ele sempre é um verbo impessoal. Então, como o verbo é impessoal, ele sempre deve ficar no singular, tá bom? Então guardem bem essa informação aí, e por isso que está o erro. Na letra C, foi preciso que as crianças permanecessem no parque depois daquele fatídico intervalo. Então aqui, pessoal, quem que deve permanecer no parque? As crianças. Então as crianças é o meu sujeito e aqui é o meu verbo. Então assim, foi preciso que elas permanecessem. Que é sempre bom, né? Vocês fazerem isso, que aí vocês matam. Então aqui a concordância está correta. Então aqui eu já matei que é a letra C de campeão. A letra D, comprou-se. Quando o verbo está com essa partícula C, eu expliquei no outro vídeo do canal que quando a gente tem essa partícula C no verbo, a concordância dele, se ele concorda com o sujeito ou não, depende de dois fatores. Se é objeto direto ou indireto, também explico no vídeo lá de concordância verbal sobre objeto direto e indireto, tá? Então aqui o comprou para o pátio da escola. Então, o que, que foi comprado? Alguns brinquedos, certo? Que aqui, se o verbo fosse um objeto indireto, por exemplo, precisa-se de algo, aí o verbo fica no singular, mas aqui, se eu compro algo. Então, aqui está errado. Errado que o verbo comprar deveria ser comprado, sim, tá bom?
Então, aqui a alternativa E, para aprender a se balançar bem, é necessário muita prudência nas primeiras tentativas, né? Então, aqui, ó, para aprender a se balançar bem, nas primeiras tentativas. Então, aqui, ó, tá vendo? Nas primeiras tentativas são necessárias, né? Nas primeiras tentativas, muita prudência. Então, aqui também tá errado. E aqui chegamos na última questão, pessoal, que é a seguinte. Aqui é uma típica questão de crase, né? Então, agora que eu vi que a questãozinha aqui, as lacunas não vieram, né? Que a gente precisava, né, preencher. Então, considere a frase devido, aí aqui teríamos o a, né? Colocar uma devido à facilidade. Então, a gente precisa ver se aqui preenche, né? Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, de acordo com a norma padrão do emprego do acento indicativo da crase. Então temos aquele típico caso de é, quando é questão de crase, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês. Eu só vou identificar aqui onde estão as lacunas. Então, primeiro eu lembro que aqui, devido à facilidade, expostos a atividades, como as apostas, que são prejudiciais. Então, aqui é o meu outro lacuna. Então, eu tenho três lacunas aqui. Então, a gente vai identificar o A e ver se a gente usa a crase ou não. Então, a primeira é aqui, devido à facilidade. Então, a facilidade, pessoal, uso crase ou não uso? Aí tem um macete que eu ensinei no vídeo de crase. Eu vou até colocar aqui a frase, o macete. Toda vez que eu tiver questão de crase, pessoal, vocês vão colocar isso. Tá? Estava muito bonita. Então vocês vão colocar a palavra que vem depois do a nessa frase e ver se faz sentido. Se fizer sentido, usa a crase. Se não fizer sentido, não usa a crase. Então eu tenho aqui, devido à facilidade, vou deixar até aqui para vocês verem a frase, a facilidade estava muito bonita. Então aqui faz sentido, né, pessoal? Então, como aqui faz sentido, a primeira questãozinha aqui, ela tem crase. Então aqui eu já mato a C que não tem crase e a E. Então a A, B e D são alternativas que podem ser a corretas, tá? Porque aqui eu preciso usar crase nesse primeiro. Aqui o segundo A, então assim, vem crescendo o número de brasileiros expostos a atividades, né? A atividades como as apostas. Aqui, pessoal, esse atividades tem duas coisas, né? Porque o atividades aqui, esse atividade até faz sentido se eu colocar aqui, né? A atividades, só que como o a está no singular, eu não uso crase. Se estivesse no plural, aqui, como no caso da alternativa C, até eu usaria se tivesse as atividades, mas aqui ele está colocando um número brasileiro de expostos a atividades. Então aqui não usa, tá? Então aqui eu não uso o crase. Então eu já mato a B e a D. Só restou qual, pessoal? A letra A. Então a gente usa, então aqui vem, né, como apostas que são prejudiciais à saúde mental. Então se eu colocar aqui a saúde mental estava muito bonita, faz sentido. Então, letra A de amor, certo? Então, matamos aqui a questão. Então eu vou deixar, pessoal, aqui no final os vídeos, né, recomendação de vídeos para vocês assistirem. Tem aula completa de concordância verbal, de crase, né, que foi algumas coisas que caíram por aqui, tá? Mas de um modo geral é bem tranquilo. E se você está se preparando para o concurso da PM, peço que antes de sair do canal, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!